Olá, estudante! Bem-vindo à nossa aula de número 3. Eu sou o professor Bruno. Conheceremos nessa aula um pouco sobre a álgebra e o que chamamos de linguagem algébrica. Bom, em primeiro lugar, é importante entendermos o que é a álgebra. Álgebra é a parte da matemática que estuda o emprego de letras para representar números. As letras são os símbolos que utilizamos para representar números desconhecidos ou para generalizar fórmulas que podem ser aplicadas para qualquer valor numérico. Um exemplo é a fórmula de Bhaskara, que utilizaremos nas próximas aulas para resolver uma equação de segundo grau. Nessa fórmula, cada letra deverá ser substituída por um valor numérico. Veremos agora um pouco da história da álgebra. Na antiguidade, a falta de símbolos para indicar números desconhecidos levou o ser humano a recorrer às palavras. Isso, porém, tornava o cálculo longo e complicado. Os filósofos gregos Aristóteles e Euclides foram os que deram os primeiros passos no emprego de letras e símbolos para indicar números e expressar a solução de um problema. Entretanto, muito tempo se passou até as letras serem amplamente usadas para indicar quantidades desconhecidas. Esse uso deve principalmente ao alemão Michael Stifel e aos italianos Girolamo Cardano e Raphael Bombelli. Foi, porém, um advogado e matemático francês, François Viète, que introduziu o sistemático das letras para indicar os números desconhecidos e os símbolos das operações usadas até hoje. Por esse motivo, Viète é conhecido como o pai moderno do cálculo literal. O cálculo literal trouxe enormes progressos para a matemática e, com o passar do tempo, assumiu a forma atual. Um exemplo da aplicação da álgebra é a fórmula do IMC, Índice de Massa Corpórea. Esse índice é usado para saber o peso ideal de cada pessoa. A fórmula é a seguinte: IMC é igual a m dividido por a ao quadrado, onde m é a massa em quilogramas e a é a altura em metros. Perceba que essa fórmula pode ser usada para calcular o IMC de qualquer pessoa, sendo que as letras m e a devem ser substituídas pelo valor numérico da massa em quilogramas e da altura em metros. Depois basta efetuarmos o cálculo indicado. Expressão algébrica. Dizemos que uma expressão matemática apresenta números e letras, ou somente letras, é denominada expressão algébrica. Em uma expressão algébrica, as letras, que normalmente representam números reais, são chamadas de variáveis. Por exemplo, na expressão algébrica 2x mais 3y, as variáveis são as letras x e y. Veremos agora alguns exemplos de expressões algébricas. Primeiro exemplo: o perímetro do terreno. Considerando um terreno retangular de lados desconhecidos, podemos atribuir para as medidas dos lados as letras x e y. Observe a figura. Não podemos determinar o perímetro desse terreno sem saber efetivamente as suas medidas. Porém, podemos estabelecer uma expressão algébrica que represente esse perímetro, usando as letras x e y, que atribuímos para as medidas dos seus lados. O perímetro de qualquer figura plana é dado pela soma de todos os lados dessa figura. Assim, temos que o perímetro desse terreno é dado pela soma de todos os lados, x mais y mais y. Organizando a expressão, temos que x mais x é igual a 2x e y mais y é igual a 2y. Portanto, a expressão algébrica que representa o perímetro desse terreno é 2x mais 2y.
Segundo exemplo, problema do carreto. Para entender a situação, vamos ler o seguinte problema. Para fazer um carreto, Osvaldo cobra uma taxa fixa de R$ 40 e mais R$ 3,50 por quilômetro rodado. Qual é a expressão que representa o valor que ele cobra para fazer um carreto num percurso de X quilômetros? Bom, como cada quilômetro rodado custa R$ 3,50, temos que para X quilômetros o custo é de R$ 3,50 vezes X, e somando com o custo da taxa fixa de R$ 40. Temos então que o preço do carreto pode ser representado pela expressão preço é igual a R$ 3,50 vezes X mais R$ 40. Valor numérico de uma expressão algébrica. Quando substituímos as variáveis de uma expressão algébrica por números e efetuamos os cálculos indicados, obtemos o valor numérico da expressão algébrica dada. No cálculo do IMC, por exemplo, se substituirmos os valores da massa e da altura de uma pessoa, obtemos o valor numérico dessa expressão, que é equivalente a dizermos que encontramos o seu IMC. Veremos agora alguns exemplos de como calcular o valor numérico de uma expressão algébrica. Primeiro exemplo, o cálculo do IMC, índice de massa corpórea do Sr. João. Já conhecemos a fórmula do IMC, que é IMC igual a m dividido por a ao quadrado, onde m é a massa em quilogramas e a é a altura em metros. Tomando que o Sr. João tem 1,81 m de altura e sua massa é igual a 92 kg, temos que a letra M deverá ser substituída por 92 e a letra A deverá ser substituída por 1,81. Substituindo na expressão, temos que o IMC é igual a 92 dividido por 1,81 ao quadrado. Fazendo 1,81 ao quadrado, que é 1,81 vezes 1,81, temos como resultado 3,28 aproximadamente. E, dividindo 92 por 3,28, temos o valor numérico dessa expressão, que é equivalente ao IMC do Sr. João. Portanto, IMC é igual a 28,05 aproximadamente. Arredondamos 2 casas para esse resultado. Segundo exemplo, custo do carreto. Bom, voltando ao problema do carreto do Sr. Osvaldo, e supondo que em um determinado carreto ele tenha percorrido 30 km, vamos calcular o custo total desse carreto. Para isso, na expressão do cálculo do carreto, devemos substituir x por 30. E em seguida, para encontrar o custo do preço do carreto, vamos fazer os cálculos e encontrar o valor numérico da expressão. Começamos multiplicando 3,50 por 30, que dá 105. Em seguida, somamos o 105 com 40, e assim encontramos o custo do carreto, que é de R$ 145. Agora, faremos 2 exercícios. Exercício 1. Em uma papelaria, uma caneta custa X reais e uma lapiseira custa Y reais. Qual é a expressão algébrica que representa o custo total de 3 canetas e 5 lapiseiras iguais a essas? Bom, para encontrar a expressão algébrica que representa essa situação, faremos por partes. Primeiro, se a caneta custa X reais e temos 3 canetas, a expressão que representa o custo delas é 3x. Segundo, se cada lapiseira custa Y reais e temos 5 lapiseiras, a expressão que representa o custo delas é 5y. Terceiro, como queremos a expressão que representa o custo total, devemos somar essas duas expressões. Sim, a expressão algébrica que representa o custo total fica 3x
mais 5y. Exercício 2. Encontre o valor numérico da expressão 4x² mais xy quando x vale 2 e y vale 6. Nesse caso, já conhecemos a expressão. Sabemos que o valor numérico das variáveis x e y são, respectivamente, 2 e 6. Portanto, para encontrar o valor numérico dessa expressão, devemos substituir x por 2 e y por 6, ficando com a seguinte expressão: 4 vezes 2² mais 2 vezes 6. Em seguida, efetuamos os cálculos, começando pelo termo que está elevado ao quadrado. Temos então que 2² é igual a 4. Depois, efetuamos as multiplicações. 4 vezes 4 igual a 16 e 2 vezes 6 igual a 12. E, por fim, somamos 16 com 12, obtendo assim o valor numérico dessa expressão, que é 28. Bom, encerramos aqui a nossa aula. Espero que tenham gostado. Até a próxima!